Perspectiva é um dos maiores terrores da prova de habilidades específicas, principalmente porque muitos acham que sabem, mas na verdade não sabem. O que é perspectiva, afinal? Simplesmente puxar várias linhas para o ponto de fuga? Ou então, desenhar em 3D? Saiba que se você só fizer isso sem as justificativas certas, pode significar erro da questão. A perspectiva segue uma série de regras que podem ser matematicamente calculadas, podendo ficar literalmente igual a uma foto. Vários programas de computador conseguem calcular essas regras e fazer imagens fotorrealistas, por exemplo. O estudo da perspectiva surge no Renascimento, e, antes disso, as pinturas europeias eram feitas todas chapadas. Hoje, sabemos que um objeto que está mais longe parece menor do que um objeto mais perto do observador. Porém, sabe como acontecia nas pinturas europeias antes do Renascimento? Se você fosse mais rico, um duque, por exemplo, você seria maior, mais alto. Se fosse um camponês, mais pobre, seria menor, mais baixo. Simples assim. Com o Renascimento, a matemática, a pintura, a física se juntaram para mostrar o mundo como o ser humano vê. As técnicas eram tão impressionantes e inovadoras que as pessoas muitas vezes davam de cara com as telas, pois não diferenciavam o real da pintura. A perspectiva acontece pois o mundo à nossa volta é vista pelo cérebro como uma série de distorções da realidade. Na arquitetura, nosso ângulo de visão é representado dessa forma. O que significa que tudo que está dentro desse cone é visível. Porém, quando o cérebro vai traduzir essa informação na sua cabeça, ele acaba criando a perspectiva para compensar o fato de que o ângulo de visão é, bem, um ângulo. O cérebro vai pegar essas informações e distorcer dessa forma. Com isso, tudo que está na frente será ampliado e o que está atrás diminuído. Afinal, tem muito mais coisa no meu ângulo de visão lá atrás, porém precisa tudo caber aqui, nesse intervalo. Percebe então por que as coisas diminuem? Quanto mais atrás, menores são os objetos. Até que, lá no infinito, o objeto que estaria aqui na minha frente desse tamanho acaba virando um ponto, infinitamente pequeno, gerando a noção de ponto de fuga e perspectiva. Mas como exatamente isso é cobrado na prova? Como já falamos, a prova de habilidades específicas é basicamente sobre proporção, principalmente com relação ao homem. Se o que a arquitetura faz são espaços que são essencialmente utilizados por seres humanos e as suas dimensões, nada mais justo desse ser o nosso principal objeto de estudo. Alguns arquitetos como Le Corbusier fizeram até estudos de arquitetura voltados exatamente para o tamanho de um ser humano universal, criando residências e edifícios que tivessem os espaços mais ergonômicos e próprios para as dimensões do ser humano possíveis. Por isso, não faz sentido nenhum a prova pedir apenas um desenho em perspectiva, ou então, desenhe uma caixa em 3D. A prova quase sempre te dará um contexto em um observador para, dessa forma, você aplicar os seus conhecimentos. Uma vista no interior de uma sala, ou então uma série de prédios a partir de um ângulo de observação. Desenhar objetos com proporção certa em perspectiva dá a sensação do que chamamos de escala. Escala é basicamente como nos sentimos em determinado ambiente. Quando você está no seu quarto, você tem a sensação de acolhimento. Quando você está em uma catedral gótica, você tem a sensação de monumentalidade. Agora, como vamos mostrar essas sensações no desenho? Como convencer alguém, através do desenho, que o ambiente que você projetou é confortável ou monumental? O conceito de escala tem a ver com a altura do observador. Preste bem atenção nisso, pois é a palavra-chave de todas as questões de perspectiva. A altura do observador define o que chamamos de linha do horizonte. A linha do horizonte vai te proporcionar várias decisões de projeto, entre elas se o objeto observado está mais alto ou mais baixo do que você. Observe a foto. Essa foto foi tirada da altura do observador, ou seja, na altura dos seus olhos. Teremos aqui, portanto, este horizonte. Tudo que está na altura do horizonte no desenho está, essencialmente, na altura do observador. Perceba que, como todas as pessoas têm mais ou menos o mesmo tamanho, todas as pessoas que estão em pé coincidem a cabeça na linha do horizonte que foi traçado. Todas têm por volta da altura do observador. Atenção! Por padrão, na arquitetura, todos os observadores têm 1,70 m de altura, 1,70 m. Melhor ainda, pegue este prédio, por exemplo. Sabemos que os prédios são maiores que os seres humanos, por consequência, ele está acima da linha do horizonte. Não convencido? Pegue esse banco. Bancos são menores que seres humanos, por consequência está abaixo da linha do horizonte. Você tem um papel aí? Já anote. Objetos abaixo da linha do horizonte são menores que o observador. Objetos acima são maiores que o observador. Óbvio, né? Mas espere um pouquinho. Essa afirmação pode levar a várias conclusões.
Vamos trabalhar com sólidos agora. Se uma caixa está mais alta do que você, obviamente veremos a caixa de baixo, certo? Veremos o fundo da caixa. Agora, se ela está numa posição mais baixa do que você, veremos ela de cima, veremos o topo. É exatamente aí que mora grande parte dos erros nas questões de perspectiva. Apenas puxar as linhas para o ponto de fuga não significa nada, desde que estejam em conformidade com a altura do observador. E aí você deve me perguntar, mas eles sempre dão a altura do observador? Olha, não podemos garantir que sempre, mas podemos dizer que, de todas as provas disponibilizadas até agora, todas mostravam, de alguma forma, a altura do observador. Se não mostrarem, lembre-se da máxima: todos os observadores têm 1,70 m de altura. Beleza, mas e aí, quando que eu vou usar o famoso ponto de fuga? O ponto de fuga é um ponto onde, se tivéssemos um objeto infinitamente comprido, lá seria o fim dele na nossa visão. Cuidado, aqui vai mais uma ocasião onde as pessoas erram muito. O ponto de fuga funciona apenas para linhas que estão no mesmo sentido. Que? Digamos que temos um cubo. Essas arestas, em vermelho, seguem para o mesmo ponto de fuga, pois estão paralelas entre si, estão indo no mesmo sentido. Agora, essas outras arestas, em azul, eles não estão no mesmo sentido que as vermelhas, portanto não vão para o mesmo ponto de fuga. Porém, por estarem paralelas entre si, têm um ponto de fuga próprio. Parabéns! Você acabou de descobrir como saber se um desenho tem 1, 2 ou mais pontos de fuga. Depende da quantidade de linhas que são paralelas no objeto. O cubo tem 3 arestas visíveis que são paralelas em um sentido e 3 para outro sentido, ou seja, tem 2 pontos de fuga. Esse outro objeto tem 4 pontos de fuga. Consegue perceber? Mas calma, eu só mostrei por enquanto quando se tem 2, 3 ou mais pontos de fuga. Mas o que precisa acontecer para termos apenas um ponto de fuga? Neste caso, parte das linhas paralelas estão paralelas em relação ao observador. Imagina que este é você visto de cima e este é o cubo. Seu plano de visualização é esse aqui. Tudo que está perpendicular ou na diagonal em relação ao seu plano de visualização é visto pelo seu olho como coisas com profundidade. Porém, se esse plano está exatamente na sua frente, ele não tem profundidade. Simples assim. É como estar exatamente de frente para uma parede. A parede, nesta vista, não tem profundidade. Desta forma, você tira um ponto de fuga desse objeto que teria 2 pontos de fuga, ficando apenas com 1. Sabendo disso, daremos aqui uma dica de como alocar objetos perspectivados no seu cenário. Esse método é baseado no fato de que alguns elementos do seu desenho não sofrem distorção, mesmo em perspectiva. Observe. Se o seu desenho é de 1 ponto de fuga, ou seja, todos os objetos têm profundidades perpendiculares a você, desenhe primeiro o plano principal e depois a extrusão, desta forma. Se o seu desenho é de 2 ou mais pontos de fuga, ou seja, os objetos têm profundidades inclinadas em relação a você, desenhe das quinas e depois faça extrusão, dessa forma. Agora que sabemos o que é um ponto de fuga e quantos precisam ter, como saber onde colocar? Simples. A regra é, assumindo que você está olhando para frente e que seu objeto está na ortogonal em relação a você, que é o caso das questões de habilidades específicas, o ponto de fuga está sempre na linha do horizonte. Não faz sentido, por exemplo, eu tentar desenhar uma caixa, colocar o ponto de fuga em qualquer lugar e puxar as linhas de perspectiva. E aí, achou difícil? Só para lembrar. 1. A altura do horizonte marca a altura do observador. 2. Os pontos de fuga estão na linha do horizonte. 3. Linhas paralelas vão para o mesmo ponto de fuga. Certo, mas como eu aplico esses conhecimentos na prova? Tendo em mente tudo isso que foi passado, vamos apresentar uma série de estratégias para a resolução da prova. A prova sempre, de alguma forma, vai te dar um contexto para ser trabalhada a perspectiva. Quando não for dado no enunciado, você mesma precisará criar um. Vamos considerar 2 hipóteses. Na primeira, se te derem um contexto desenhado, a primeira coisa que você deve fazer é descobrir onde está o ponto de fuga e, por consequência, onde está o horizonte. Por exemplo, imagine que foi fornecido a você esse plano que é o chão. Basta continuar as linhas paralelas para saber onde está o ponto de fuga e, por consequência, o horizonte.
Imagine agora que só te deram uma parede. Utilizando a mesma estratégia, é possível encontrar o ponto de fuga e o horizonte. Imagine então que forneceram menos ainda, apenas uma pessoa. Se a vista for de observador, você já sabe pelo menos onde está o horizonte. Para a segunda hipótese, é que você não tem contexto algum. O primeiro passo é entender quão altos são os objetos em relação a você, que estarão na cena. Por exemplo, se pedirem para você desenhar a vista que você tem de um arranha-céu, saiba que seu horizonte precisa estar muito baixo no espaço de desenho, pois é preciso fazer o prédio inteiro caber no seu espaço de desenho. Se te pedirem para desenhar uma banquinha de revista, o horizonte pode estar mais ou menos no meio, pois a quantidade de espaço que a banquinha vai ocupar acima e abaixo do horizonte será praticamente a mesma. Se te pedirem para desenhar bancos de uma praça, suba um pouco o horizonte para dar bastante espaço para o seu desenho, afinal, nenhum objeto da sua cena estará acima do horizonte. Uma vez feito o horizonte, analise no enunciado se o desenho a ser feito é de um ou mais pontos de fuga. Se for de 1, utilize a regra de desenhar primeiro o plano principal e depois a extrusão. Se for mais de 1, utilize a regra de desenhar primeiro a aresta das quinas e depois a extrusão. Mas aí vem a pergunta principal: onde eu vou colocar esses planos ou vértices? Como eu vou dar a impressão de que algo está mais à frente ou mais atrás? Simples, utilizando a malha do chão. Para explicar melhor, vamos fazer um exercício chamado exercício do labirinto. Esse exercício consiste, basicamente, em um chão quadriculado e uma série de muros com alturas variadas. Considerando que você se encontra em determinado lugar do labirinto, faça a vista do observador. Vamos pegar então essa vista de cima do labirinto. Temos o nosso chão quadriculado e uma série de muros com uma altura variada, e vamos desenhar essas vistas. O primeiro passo, como já explicamos, é desenhar o horizonte. Lembrando da regra que falamos lá atrás, como o maior objeto da cena é um muro de 3 metros, o horizonte fica mais ou menos no meio do espaço. Depois, faremos a marcação do chão. Como ele é de apenas um ponto de fuga, faremos uma linha paralela no nosso plano de visão, abaixo do ponto de fuga, uma vez que o chão é mais baixo do que a gente. Depois disso, marcaremos o local do ponto de fuga e puxaremos as linhas de convergência. Como acontece na extrusão dos sólidos, vamos encerrar a perspectiva e marcar a quadrícula que fica no chão, lembrando que as linhas paralelas entre si seguem para o mesmo ponto de fuga. Uma vez que finalizamos o chão, alocaremos as paredes. Essa é a estratégia que utilizamos muitas vezes na hora de alocar objetos na cena. Observe. Vamos desenhar primeiro o muro da esquerda. O primeiro passo é localizar a base do muro no chão. Perceba que ele se localiza exatamente nessa linha, portanto, deixe-a marcada. Depois disso, vamos marcar quanto de altura tem o muro. Como o muro tem 3 metros de altura, ele passa da linha do horizonte, que marca a altura de 1,70, dessa forma. A parte do fundo do muro também tem 3 metros de altura, porém sofre a distorção da perspectiva. Sendo assim, como iremos encerrar a parte de cima? Apenas continue a linha, de forma que vá convergindo para o ponto de fuga e seu muro estará finalizado. O mesmo acontece com o de apenas 1 metro de altura. Primeiro passo, marcação do objeto no chão. Segundo passo, definição da altura. Como ele tem menos de 1,70, ficará abaixo da linha do horizonte. E o terceiro passo, fechamento superior, direcionado ao ponto de fuga. O mesmo se aplica na existência de um chão com 2 pontos de fuga, ou seja, inclinado em relação a você. Primeiramente, marca-se a quina no chão, abaixo do horizonte. Posteriormente, fazemos a profundidade para os pontos de fuga. Depois, definimos o encerramento da profundidade em ambos os sentidos. Depois marcamos a quadrícula. Para alocar o muro, marcamos a sua localização no chão, definimos a altura em relação ao horizonte, fechamos a altura no ponto de fuga do eixo que está paralelo ao topo, ou seja, a base. Novamente, marcamos a sua localização no chão, definimos a altura com relação ao horizonte, fechamos a altura no ponto de fuga do eixo que está paralelo ao topo, ou seja, a base. Para praticar, faça os exercícios disponíveis antes de tentar executar as provas.